Hoje a gente vai falar de um erro muito comum e, o pior, silencioso. Um erro que pode estar sabotando um negócio agora mesmo, sem que ninguém perceba. E o curioso é que ele não tem a ver com a qualidade do produto, não. Tem a ver com a falta de um mapa. E tá aí o erro número 4. É algo fundamental: não ter um processo de vendas. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer operar no improviso, sabe? Contando com a sorte, com a memória para fechar um negócio. É uma verdadeira armadilha que deixa muitas empresas, presas num ciclo de instabilidade. Isso leva a gente para aquela pergunta que, com certeza, todo mundo que tem um negócio já se fez. Pensa bem, aquele cliente que parecia super afim, sabe? Que fez um monte de pergunta, elogiou o produto, e aí, do nada, some. Silêncio total. Puf! Por que será que isso acontece tanto? Pois é, a resposta, quase sempre, está na falta de um processo. Então, essa falta de processo não é só uma questão de, preciso ser mais organizado. Não, não. Isso tem um custo. Um custo real, que a gente consegue sentir no bolso. É como um sabotador silencioso ali no faturamento. Vamos dar uma olhada nas consequências diretas dessa bagunça? E o que é mais interessante de ver aqui é como uma coisa vai puxando a outra. É um efeito dominó. O lead esfria, por quê? Porque a conversa morre, não tem segmento. Aí a oportunidade já era, foi perdida. E todo aquele esforço, aquele dinheiro de marketing para atrair a pessoa, jogados fora. Qual o resultado no final das contas? Uma receita que é uma montanha-russa totalmente imprevisível, vivendo de um pico de sorte aqui, outro ali, em vez de um fluxo constante. E aqui está a grande verdade, o pulo do gato. Um primeiro contato, por mais incrível que seja, é só isso, o começo. O começo de uma jornada. A venda de verdade ela acontece na continuidade, no acompanhamento, na confiança que vai sendo construída. Achar que uma única conversa vai resolver tudo, bom, essa é a receita perfeita para perder negócio. Ok, então como é que a gente sai desse ciclo vicioso? A solução é justamente essa: transformar a venda, que parece um jogo de sorte, em um sistema, algo controlado, previsível. É sobre, finalmente, criar aquele mapa para guiar quem se interessa pelo negócio. Mas afinal, o que é um processo de vendas? Pensa num GPS. É a melhor analogia. É basicamente um conjunto de passos, um caminho pré-definido que vai guiando a pessoa de um jeito suave e lógico, desde o primeiro "Oi, me interessei" até o "compra efetuada". A função dele é garantir que ninguém se perca no meio do caminho. E essa imagem aqui mostra a diferença de um jeito gritante. De um lado, sem processo, é o caos. É viver apagando incêndio, só reagindo à mensagem que chega, perdendo o fio da meada, fazendo um acompanhamento quando der. Do outro lado, com processo, a história é outra. É ter o controle, é guiar a conversa, saber exatamente em que pé está cada negociação e fazer follow-ups que funcionam. O resultado? Conversões bem mais previsíveis. Beleza, a teoria faz todo sentido, mas e na prática? Como é que a gente tira isso do papel? A boa notícia é que existem ferramentas, e ferramentas bem simples, viu? Acessíveis, que ajudam a organizar a casa e a construir um processo do zero. O passo número 1, o começo de tudo, é parar com aquela loucura de ficar pulando de um aplicativo para o outro. Messenger, Direct do Instagram, WhatsApp, a caixa de entrada do Meta Business Suite, por exemplo, junta tudo num lugar só. E ter todas as conversas centralizadas, é a base, o alicerce para qualquer processo minimamente organizado. Ok, tudo centralizado e agora? Agora a gente organiza. E é aqui que a mágica acontece, com os rótulos. Eles transformam uma simples caixa de entrada num funil de vendas visual. Pensa só, cada rótulo é uma etapa do processo. Com uma batida de olho, já dá para saber exatamente em que ponto da jornada cada cliente está. Vamos ver um exemplo bem básico que já funciona? Poderia ser assim, um rótulo de novo lead para todo mundo que entra em contato. Conversou. Viu que tem interesse de verdade? Muda o rótulo para qualificado. Mandou os detalhes, preço, essas coisas? Proposta enviada. E por fim, claro, convertido. Simples, né? Visual e muito, muito eficaz. Outro pilar importantíssimo do processo é a agilidade. A velocidade da resposta. Sabe aquelas respostas automáticas? Elas garantem que ninguém fique no vácuo. Mesmo fora do horário, o lead recebe um primeiro olá. Isso faz toda a diferença para manter o interesse da pessoa aquecido, além de passar um baita profissionalismo logo de cara. E para fechar o negócio, na reta final, a palavra-chave é facilitar. Tirar qualquer obstáculo do caminho.
E já existem ferramentas que permitem criar o pedido, o link de pagamento ali mesmo, na própria conversa. Isso simplifica tudo. A pessoa não precisa sair, ir para outro site, abrir outro app. A compra acontece ali, de um jeito super fluido. Bom, e com isso, a gente chega ao ponto crucial de toda essa conversa. A grande virada de chave, sabe? Sair da sorte e ir para o sistema. Não é sobre instalar um aplicativo novo. É sobre adotar uma nova mentalidade sobre o que é vender. Então, a ideia central é essa. Venda não é um raio que cai do céu, não é um evento aleatório. É o resultado de um processo bem executado. Depende de uma sequência, de um passo a passo, de um acompanhamento que não falha. A sorte pode até trazer a pessoa até a porta, mas o que faz ela entrar e comprar é o processo. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Da próxima vez que aquele cliente que parecia certo simplesmente sumir, em vez de pensar, ué, o que deu nessa pessoa, a pergunta talvez devesse ser outra. O que será que faltou no meu processo? Essa pequena mudança de perspectiva, ela devolve todo o controle da situação para o negócio.